Graças e paz, igreja. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, 2. Só um versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, depois de Atos, Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 12, versículo 2. Amém? Que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis sentar. Essa carta de Romanos, escrita por Paulo, não é? É uma carta interessante porque é uma carta que, primeiro, ela dá ânimo aos irmãos, segundo, confronta os irmãos, não é? Sabemos que essa igreja aqui, não é? Quando Paulo escreve aos Romanos, não é que Paulo ele foi o fundador dessa igreja, né? Foi uma junção aí de alguns irmãos, de Paulo, né? Pedro, os judeus convertidos ao cristianismo, não é? Chegaram ali e trouxeram a palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz que tem aí, Paulo parecia que estava nos dias de hoje, escrevendo para os romanos, não é? Que ele diz que os romanos eles têm que renovar, não se conformar com o que está acontecendo ali e não se amoldar ao que está acontecendo. Mas eles têm que mudar pela renovação da mente, a mente de Cristo. E ele diz que a boa, para que possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. O plano de Deus ou a vontade de Deus é sempre bom para nós. Algumas vezes não entendemos a boa vontade de Deus em nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 8, 28, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor é bom para todos, diz Salmos. A vontade de Deus é perfeita. Às vezes não entendemos a perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus perfeita aqui quer dizer que o plano de Deus é completo. Ele sabe o que está fazendo do começo ao fim. Sabe aqueles momentos que existem algumas dificuldades nas nossas vidas e a gente tem que desembaraçar aquilo ali, tem que dar um jeito naquilo e a gente diz, eu não sei nem por onde começar. Mas lá em Isaías capítulo 46, 10 diz que Deus conhece o fim desde o começo. E muitas das vezes nós nos desesperamos com aquilo que nem terminou ainda. Vamos iniciar, e antes de nós iniciarmos, Deus já sabe o final. Deus já sabe o resultado. Amém? Então que temos que entender que a vontade de Deus é perfeita, independente da situação. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é agradável porque ela nos guia para um lugar de paz, propósito e alegria duradoura. Deus nos ajuda a viver de acordo com a vontade dele. Veja que 3 coisas boas. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas porque eu comecei
pelo fim do texto que nós lemos. Porque as pessoas hoje, elas não querem mais saber do sacrifício da cruz. As pessoas hoje, elas querem o benefício do sacrifício da cruz. Mas não querem pagar o preço e muitas das vezes entendem, mas não querem pagar o preço do resultado lá da cruz do Calvário. Mas querem as bênçãos de Deus. E o homem hoje ele quer a boa, perfeita vontade de Deus. O homem ele não quer mais saber de Deus, mas quer saber daquilo que é bom da parte de Deus para o homem. Mas para que nós possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, antes de tudo isso, Paulo diz que eu e você temos que mudar. E as pessoas, elas não querem mudar, só querem saber o que é bom, agradável e perfeito para a sua vida. Mas antes de tudo isso acontecer na nossa vida, temos que mudar. Mas presbítero, Paulo, quando escreve isso, fosse nos dias de hoje, talvez ele não escrevesse, porque ele não sabe o que nós passamos hoje na atualidade, no século 21. Quem foi que disse a você que Paulo ele não sabia que de tudo isso que nós estamos passando hoje? Quem foi que disse a você? Vá lá para Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 18. Eu vou começar a ler. Se o que eu estiver lendo aqui não estiver de acordo com os nossos dias atuais, levanta a mão. E diga, opa, presbítero, isso aí não está acontecendo hoje não, viu? Tá certo? Eu vou começar a ler. Em tudo que eu estiver lendo, se você não concordar que isso está acontecendo hoje, pode levantar a mão. Romanos capítulo 1, versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, Deus lhe ensinou, Deus lhe mostrou. Versículo 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes seu raciocínio se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E a partir do versículo 23, que podemos dizer assim, que é mais pesado, se o que eu ler aqui não estiver acontecendo nos dias de hoje, pode levantar a mão e dizer, isso não está acontecendo não, viu, presbítero? Bora lá, versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si
mesmo a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Paulo está nos dias de hoje, irmão? O que está acontecendo hoje? Quando Paulo fala mais de 2000 anos atrás, será que Paulo ele estava em pleno século 21? Que tudo que está acontecendo hoje, Paulo já ali ele já sabia que tudo isso já acontecia. Então, quando Paulo ele fala aos romanos que os romanos ele tem que renovar as suas mentes, Paulo ele sabe de tudo isso. Paulo agora ele está exortando a igreja de Romanos, como também ele está advertindo, instruindo a igreja, a terceira igreja presbiteriana renovada de Passarinho. É a mesma mensagem de Paulo lá atrás, para aqueles servos, para aquela humanidade. É a mesma palavra de Deus hoje para a terceira igreja presbiteriana renovada de Passarinho. Que possamos renovar as nossas mentes em Cristo. Não podemos aceitar aquilo que tem sido imposto para nós. Não podemos. Temos que mudar a nossa mente. E para entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, temos que ter uma mente renovada. E Paulo, quando fala que tem que ter uma mente renovada, Paulo ele fala com propriedade. Por quê? Quem era Paulo? Até então, Saulo, perseguidor dos cristãos, não concordavam com a pregação do evangelho, não é? Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um mestre da lei. E Paulo ele foi instruído que aquilo que o cristianismo pregava era heresia. Como hoje também, quando nós pregamos, muitas pessoas dizem que o que nós pregamos é heresia. E Paulo, ele era zeloso naquilo que ele aprendeu. Era errado? Era. Mas foi o que ele aprendeu. E ele fazia com zelo o quê? Pegar os cristãos, prender os cristãos. A diversão naquele tempo, né? Hoje a diversão, né, da humanidade é o futebol. É o futebol. Tem a arena, né? Os campos de futebol, tem as arquibancadas e no centro tem um campo. Essa é a diversão hoje. Mas naquele tempo, a diversão era as arenas. Muitos cristãos eram presos e soltavam ali os cristãos nas arenas. Muitos morriam porque colocavam os leões ali para perseguir, né? Matar os cristãos. Tem até um hino que a gente canta, né? Em memória, se eu não me engano. É isso, pastor Max? Em memória. Sempre vou lembrar, né? Eu não sou pastor Max, não sei cantar, não vou cantar, não. Para os irmãos não se assombrar. Mas então, a diversão da época era essa. E Paulo, ele prendeu alguns cristãos que foram ali, jogados na arena para os leões, não é? Alguns se divertiam jogando flecha para ver quem acertava, os irmãos correndo. Essa era a diversão. E Paulo, ele quando fala que temos que ter uma mente renovada, ele fala com
com certeza daquilo que ele está falando. E Paulo, ele prendia os cristãos. Porém, um dia nós sabemos da história de Paulo, não é? Quando ele vai para Damasco, aparece uma luz, não é? Ele cai no chão, fica cego, vai para a rua direita, e vem Zacarias. E quando Zacarias ora por ele, as escamas caem. Pronto. Paulo, ele fala com prioridade, com propósito naquilo que ele está falando. Temos que renovar as nossas mentes. E sabemos que Paulo, ele começa a pregar o evangelho. Ele é escolhido, começa a pregar o evangelho. E por ele pregar o evangelho, ele é preso. E hoje, quantas nações comunistas não têm aí pegado nossos irmãos que têm pregado o evangelho e têm matado? De toda sorte de atrocidade que você imaginar. Não sei se foi o ano passado ou foi o ano retrasado. Perdemos um pastor nosso da presbiteriana queimado. Não sei se os irmãos se lembram, não é? Pegaram ele, sequestraram, e quando acharam, ele estava queimado. Paulo, ele fala com muita propriedade. Aí Paulo, por ele pregar o evangelho, ele é preso. Está lá em Atos, capítulo 26, 19. Atos 26, 19. Que diz assim: Paulo agora ele está de frente ao rei Agripa, não é? Já pregamos sobre isso. Mas Paulo ele diz o seguinte: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Veja que Paulo ele está dizendo: não fui desobediente a Deus. Eu estou aqui porque estou sendo julgado porque eu não fui desobediente a Deus. Minha mente ela está renovada em Cristo. E por isso eu estou aqui, sendo preso, sendo acusado. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveriam acontecer. Ô rei Agripa, eu estou preso porque um dia eu entendi e conheci a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Eu estou preso porque um dia a minha mente ela foi renovada, restaurada no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu estou preso, ó rei Agripa. É por isso que eu estou aqui. Paulo agora está preso. Por quê? Porque ele renovou a sua mente em Cristo. E muito em breve, num passado bem num presente, né? Num presente bem próximo, eu e você vamos estar nessa mesma situação de Paulo, não tenha dúvida. Do jeito que as coisas estão indo, vocês estão vendo aí as reportagens, né? Mulheres aí, se gostam de assistir novela, pare de assistir novela, assista a repórter. As coisas não estão boas. As coisas estão indo de bem a melhor. Oxe, presbítero, está indo de bem a melhor, o negócio está de bem a melhor. Sabe por quê? Palavra de Deus se cumprindo. Para aqueles que dizem que zombam da palavra de Deus, não é? Estamos vivendo os dias difíceis, estamos. Mas graças a Deus por isso, porque
O mundo aí fora, ele não quer aceitar, mas ele está vendo que nós, cristãos, temos a mente renovada pelo poder da palavra de Deus. E tudo que nós falamos é verdade. Embora que o mundo, ele não aceite. Mas isso é o momento que nós estamos vivendo. Isso é por causa do capitalismo, não é? Isso é passageiro. Não, isso é a palavra de Deus que está acontecendo hoje nos dias atuais. E temos que ter a nossa mente renovada em Cristo para entender tudo o que está acontecendo hoje. Porque tudo que está acontecendo hoje, se não tivermos a mente renovada em Cristo, não podemos entender. Mas Paulo, ele entendeu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E se queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, temos que mudar a nossa natureza terrena. Temos que mudar, irmão. Veja o que diz Colossenses, capítulo 3. Veja, Colossenses, capítulo 3. Versículo de 1 a 6. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe, muitas das vezes encontramos cristãos que é que só a cantiga do Guiné, né? Estou fraco, nada tá bom, eu não aguento mais, né? Mas quando nós temos a mente renovada em Cristo, nós não pensamos mais nessa vida aqui, pensamos nas coisas do alto. Imagina só você agora pensando nas coisas do alto. Nós que somos cristãos, temos que ter um propósito na vida. Se eu sou cristão, meu propósito é ir para o céu. Vamos pensar agora nas coisas do alto. Aleluia! Você já imaginou? Eu, você, todos os irmãos que passaram por perseguições, passaram por problemas diversos aqui na terra por causa do Evangelho de Cristo, mas suportamos aquilo, não desistimos. Aí a recompensa está lá no céu, estamos pensando nas coisas celestiais. Estamos todos no céu, diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz que onde o próprio Cristo, ele vai nos servir. Saímos ali agora da ceia celestial. Podemos dizer que vamos conhecer, pastor Marcos, a nossa casa. E para chegarmos em nossas casas lá no céu, temos que passar por ruas de ouros, mar de cristal, passar pelos anjos cantando glória, aleluia, dia e noite. É isso que nós temos que pensar nas coisas celestiais. As coisas da terra, elas acontecem há anos, e nada presta. Mas Paulo diz aos Colossenses: portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, se você aceitou a Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas que são de Deus, onde Cristo está assentado à destra de Deus, onde Cristo venceu a morte e agora Ele está assentado lá à destra de Deus, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer as vossas naturezas terrenas, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
está dizendo que se nós fomos ressuscitados em Cristo, não podemos ter mais essas naturezas, as paixões vil, a concupiscência, a avareza, a idolatria. Não! Temos agora que renovar nossas mentes em Cristo, pensar em Cristo, pensar naquilo que Jesus Cristo ele fez lá na cruz do Calvário, e pensar naquilo que está esperando eu e você. Mas se formos fiéis até a morte, aleluia, temos que entender que tudo passa, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é eterna. Deus nos prometeu que iria para o céu, e Ele nos fez uma promessa. Olha, eu vou. Enquanto eu preparo lá, nós nos preparamos aqui. Porque um dia eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. A palavra de Deus, ela é eterna. A promessa de Deus, ela é eterna. E Jesus diz que eu vou voltar. E só vou levar aqueles que forem fiel até a morte. Aleluia. Tudo passa. 1 Coríntios capítulo 7, 31. Aleluia. Primeiros Coríntios, capítulo 7, 31. Eita, como é bom o retroprojetor. 7:31 que diz assim: os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. Nós que estamos no mundo, não podemos nos apegar às coisas do mundo. Tem um demônio aí que está levando muita gente para o abismo. É um demônio chamado tem nada não. Muito normal hoje isso, até dentro das igrejas, né? Irmão, não faça isso não. Poxa, isso tem nada a ver, meu irmão. Tem nada não. Deus nos aceita assim. Oxê. Deus nos aceita assim, pastor Marcos, do jeito que eu estou. Besteira sua. O senhor é muito atrasado. Né? O senhor é muito careta, pastor Marcos. Tem nada a ver com o que o senhor está dizendo. Oxê. Eu ir para uma festinha de uma amiga, lá vai ter uma bebidazinha, vai ter uma dancinha, né? Vai ter um funkzinho. Mas eu estou na graça de Deus, pastor Marcos. Que é isso? O senhor está me repreendendo por causa disso. É isso, irmão, que está levando muitas pessoas para o inferno. Mas entendam que, quando fazem, são repreendidos. E quando repreendidos, não gostam. Diz logo que o pastor Marcos é careta. Diz logo que o pastor José é antigão. Vocês dois são velhos. Eu sou jovem. Eu tenho mais que me divertir. Aí usam, né?
Deus ele não me condena, aí tem mais. Eu não vou ouvir vocês não. Eu prefiro ouvir a voz de Deus. A palavra diz isso. Posso estar ouvindo a palavra dos homens, não. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Mas vocês sabem qual foi o contexto que os discípulos disseram isso? Porque os maiorais queriam que os discípulos fizessem as coisas dos homens. Mas os discípulos disseram, não, vou obedecer a homem, não. Eu obedeço a Deus. E tem muitos crentes rebeldes que vão de desencontro à liderança e dizem, eu não obedeço a homem. Pastor Marcos, pastor José, nem venha. Obedeça a homem não. Não venha não. Eu obedeço a Deus. Eu posso fazer qualquer coisa. Tá certo? E não tem nada não. Deus, depois eu peço perdão a Deus. Deus me perdoa. E assim é. É não, irmão. Primeiro temos que obedecer a Deus sobre todas as coisas. E segundo, estamos debaixo de uma liderança humana. Porém, uma liderança escolhida por Deus. Uma liderança que tem a unção de Deus. E essa unção, ela tem que estar, nós temos que estar debaixo dela. A nossa liderança terrena, os pastores. Temos que ouvir? Sim, temos. Se concordamos ou não, não é? Podemos até questionar, pastor José, pastor Marcos, mas isso aí não é assim não, segundo a Bíblia não é assim, pá. Não é? Mas se a gente nem argumento bíblico tem, eu vou e faço que eu sou dono do meu nariz. Sabe? Aí essas pessoas, com certeza, não tiveram as suas mentes renovadas em Cristo. Porque quando temos a nossa mente renovadas em Cristo, acontece isso, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. As coisas boas deste mundo, elas vão passar, e só vai prevalecer a verdade da palavra de Deus. E muitos estão sendo enganados pela aparência desse mundo. O mundo, ele só dá, oferece o que presta. Gente, presbítero, que negócio é esse? O mundo, ele só oferece o que presta para os teus olhos carnais. Para a tua vida espiritual, não. Quando estamos firmados na palavra de Deus, o que nos oferece o mundo, temos a mente de Cristo e a nossa mente agora ela está renovada. E o que o mundo, ele nos oferece, para a minha e para a tua vida espiritual, não presta, porque vai nos matar espiritualmente se nós aceitarmos. Se deles não abusasse, pois a aparência deste mundo passa. Pois a aparência desse mundo é uma aparência falsa. Pois a aparência desse mundo é uma coisa que pode te levar para o inferno. Mas nós que somos renovados pela palavra, pela mente de Cristo, temos nossos olhos e ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que vem de Deus ou não. E para discernirmos aquilo que é de Deus ou não. É assim que funciona. Com a nossa mente renovada, tudo passa, menos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz a mim e a você, se continuarmos em uma vida errônea, não vamos para o céu. Sou eu que estou dizendo não. A palavra de Deus que diz isso. Se temos uma mente renovada, transformada por Cristo, não mais aquilo que nós fazíamos lá no mundo, nos serve mais. Porque quando nós cometemos aquilo, a palavra de Deus diz, nós lemos, diante de Deus nós somos irrecusáveis.
Ou seja, diante de Deus, vai ter boquinha não. Olha, Jesus, eu fiz porque eu não sabia nada, você sabia. Você errou porque quis. O homem aí no mundo, ele faz muitas coisas erradas, e ele não faz, não sente não, ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado roubar. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe que é errado matar, mas ele mata. Ele sabe que é errado furtar, mas ele furta. Então como é que vamos chegar diante de Deus e dizer: ó, Jesus, carteira de pastor Marcos caiu. Tinha 2.000 contos dentro. Olha que benção, ó, pastor Marcos. Ó. Aí ele não viu, eu estava precisando, Jesus. Aí eu peguei os 2.000 dele. Ninguém viu. Aí Jesus vai dizer para mim e para você: mas eu estava de olho. Pegamos com mais intenções. Olhando, interessante é que o ser humano é assim, quando ele vai fazer uma coisa errada, né? Aí ele chega assim. Tem ninguém olhando, ó, vou fazer. Mas o mais importante, ele se esquece de fazer. Deus está vendo tudo. O mais importante, eu e você não vemos, não olhamos, é para cima. Será que Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Aleluia. Se queremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, temos que nos afastar do mundo. Efésios capítulo 5. Efésios 5, de 6 a 11. Que diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras doces aos nossos olhos. Pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Antigamente você não sabia, mas agora você sabe. Aleluia. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. É forte, é ou não é? E muitas das vezes, nós como cristãos, não temos condenado as coisas erradas. Temos achado bom, bonito, né? E temos nos associado com as obras das trevas. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Mas se nós tivermos a nossa mente renovada em Cristo, nós não nos associamos às coisas deste mundo. Se nós temos a mente transformada em Cristo, vamos agir diferente. E quando nós agimos diferente, nós somos quadrados. E graças a Deus que nós somos chamados de quadrado. Porque a porta ela é quadrada, viu, pastor Marcos? Ela não é redonda. A porta ela é quadrada. E vamos entrar pela porta quadrado. Amém? Glória a Deus. Não importa do que chamem a nós. Pastor Marcos é pastor, isso é um retardado. Bicho besta, tanta coisa boa de se fazer no mundo aí, pastor Marcos. O senhor vai ser logo, e outra vai ser logo pastor, vai ter dor de cabeça. Que bicho besta medonho, velho. Oxe. Pastor Marcos, se eu fosse o senhor, dia de hoje, dia de domingo, oxe, primeiro eu ia curtir uma praiazinha, certo? Tomar uma cervejinha. À noite, né? Ia para casa, descansava, né? Tomava um vinhozinho,
Mas se tivesse estiado, eu ia para um pagodezinho, não é? Afinal de contas, pastor Marcos, o senhor é de carne, deixa de ser besta, né? A gente não é de ferro, não. A gente é de carne e osso, pastor Marcos. A gente tem mais é que se divertir, né? O mundo aí fora diz isso, pastor Marcos. Para mim e para o senhor também, pastor José. Nós somos taxados de bestas, de idiotas. Oxe, que negócio de ser pastor, ter dor de cabeça, resolver problema que não é seu, né? Mas quando nós temos a mente renovada em Cristo, aceitamos os desafios que Cristo ele nos dá. Porque a palavra de Deus diz que uns foram separados para os pastores, outros para os mestres, outros para os doutores. E cada um de nós, nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi escolhido para ser presbítero. Nem todo mundo foi escolhido para ser diácono. Nem todo mundo foi escolhido para ser evangelista. Deus é que nos escolhe. E muitas pessoas, elas têm se escolhido no lugar de Deus. Infelizmente, hoje é uma gama de pastor, meu irmão. É muito pastor, velho. É muito pastor. A gente conhece o cara hoje. Daqui 8 dias, quando a gente vê ele, agora eu sou pastor. É, irmão. Deixa eu dizer uma coisa a você, igreja do Senhor. Não queira se escolher, não. Deixe Cristo te escolher, porque quando Cristo ele te escolhe, ele se responsabiliza. Porque quando Cristo ele te escolhe, ele te capacita. Porque quando Cristo ele te escolhe, ele te renova todos os dias. Porque quando Cristo ele te escolhe, ele te dá estratégia, ele te dá sabedoria. Mas quando o homem ele se escolhe, ele não tem estratégia, não tem sabedoria. Eu admiro muito Davi, quando eu leio a história de Davi. Davi, mesmo sendo ungido, mesmo o profeta Natan chegando e dizendo assim, tu agora tu sois reis, né? Mas Saul estava no trono. Davi poderia dizer assim, oxe, agora eu sou rei, oxe. Bora, Saul, eu sou melhor do que tu na espada. A comunidade, você vê aí quando eu chego, a mulher diz que tu matasse 1000, eu matei 10.000. Eu sou melhor do que tu. Cai fora, eu sou ungido de Deus. Davi ele não fez isso não, irmão. Sabe o que foi que Davi fez? Esperou o tempo de Deus. E eu e você temos que entender que temos que esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Porque quando esperamos o tempo de Deus nas nossas vidas, é um tempo bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. E quando não esperamos o tempo de Deus nas nossas vidas, tudo acontece errado. Nada dá certo. Mas quando esperamos o tempo de Deus, não é? Em nossas vidas. Eu confesso a vocês que, sinceramente, eu não queria ser presbítero. Confesso sem demagogia nenhuma. Mas me escolheram, não é? Vocês me aguentem aí, né? Mas, irmão, eu não faço questão por cargo, não. Quem me conhece aqui sabe. Faço não. Eu faço questão de ser servo. Cargo nenhum. Vou entrar no reino dos céus. Só servo. Só servo. O servo, ele entende e a sua mente ela é transformada por Cristo. O servo. O cargo ele não serve para nada. Espiritualmente falando, para entrar no reino dos céus. Não estou menosprezando os cargos, pastores, diáconos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você pode ser pastor, diácono, presbítero, mas se você não for servo, você não vai entrar no reino dos céus. Você só tem um título. E ponto. Essa é a verdade.
Eu vejo aí em muitas igrejas, graças a Deus, aqui não existe isso. Hoje quem vai pregar sou eu, né? Até conversando com o pastor José hoje, ele disse, estás pronto para pregar hoje? Eu disse, ninguém me avisou nada não, mas eu estou pronto. O pastor Marcos chegou, autoridade máxima sobre a minha vida. O senhor vai pregar, não foi isso, pastor Marcos? O senhor vai pregar? Eu disse, não, né? Aí sobrou por negão. Mas, sem demagogia nenhuma. Faço questão não, viu, irmão? É muito bom estar aí no banquinho sentado, ouvindo, não é? Aí tem gente que diz, o presbítero Marcelo não sabe nem pregar. Mas quando chama aqui em cima para dar uma saudação, hein? Fica se tremendo todo. É para você ver como é bom aqui em cima. Mas enfim. E quando não entendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não resistimos à opressão do mundo. Hebreus 10. Aliás, Hebreus 6. Hebreus 6, de 1 a 6. Pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino sobre batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. É impossível que, preste atenção aí agora, os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério, ao escárnio, ao escândalo. Paulo está dizendo que quando nós aceitamos a Cristo, entendemos as coisas de Cristo, alguns são até batizados, alguns são até separados para o ministério, mas por algum motivo deixam Cristo. A palavra ela está dizendo que quando nós fazemos isso, quando nós retrocedemos, deixamos a Cristo, estamos colocando Cristo, pregando Ele lá na cruz de novo, com os nossos pecados, com as nossas ações, colocando Cristo ao escárnio, que quando Cristo ele foi crucificado, foi um escárnio. E quando a nossa mente ela é renovada, ela é transformada, entendemos o que Cristo ele fez por mim e por você. Mas a palavra de Deus diz, e depois caíram, seja outra vez, renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério, ao escárnio. Você já imaginou o peso dessa palavra? Que quando nós rejeitamos a Cristo, um dia entendemos a boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas, mas chega um dia que alguns dizem assim: olha Deus, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para o homem, para o ser humano, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso hoje já não me agrada mais. Estou caindo fora, estou indo embora. Aí a palavra de Deus diz que estamos colocando Cristo ao escárnio. Sabe por quê?
Aí você vai passar aquela rua que todos os dias você passou com a Bíblia no braço. Se você agora já não está mais servindo a Cristo, você pode fazer o que você quiser da sua vida, e agora você passa com uma garrafa de bebida, um maço de cigarro, aí o escárnio de Cristo através de você. Tu não era crente? Tu não era santo? Ao escárnio que você está trazendo para o reino de Deus. E diz que, quando não entendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não resistimos à opressão do mundo. O sistema aí fora é bruto, irmão. O sistema é bruto. Se nós não aceitarmos o sistema, o caldo está engrossando, viu, irmão? Mas que nós possamos nos fortalecer cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. As coisas não estão boas, não. Vocês, jovens, busquem mais a Deus. Não só os jovens, mas cada um de nós. Quando eu falo jovem, que o jovem ele é, muitas das vezes, menos experiente, né, pastor Max? Porém, não estou dizendo que os jovens são fracos, não. Jovem, vos escolhi, porque sois fortes. Vocês são fortes, vocês podem tudo em Cristo. Amém? E Paulo, ele entendeu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Paulo, ele entendeu que ele morreu para o mundo e viveu agora e vive para Cristo. E quando nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, nós entendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. É tanto que Paulo, quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, a respeito da ceia do Senhor, cadê? Deixa eu ver aqui. Não é? Que todo primeiro domingo nós lemos, né? 1 Coríntios capítulo 11, veja só. Paulo, ele instrui aos coríntios, não é? Aí no final da leitura que nós fazemos, ele diz assim, ó: mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Contra as demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Por que é que Paulo, quando nós lemos a instrução da ceia, qual Paulo, ele escreve para os coríntios? Por que é que Paulo escreve aos coríntios e nos coríntios? Porque os coríntios, quando nós lemos aqui o capítulo 11, a gente vai entender que a igreja de Corinto, ela tinha ceia dela. Tinha ceia. Mas Paulo, quando nós lemos o texto, veja que Paulo, pois, 11:23, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha, eu ensinei a vocês a fazer o certo, mas vocês fazem a coisa errada. Eu estou sabendo aí, né? Isso Paulo escrevendo aos Coríntios, estou sabendo aí que vocês se juntam para a ceia. Isso aí eu ensinei a vocês, se reunirem para a ceia. Porém, a ceia aí está uma bagunça. Está uma bagunça. Tem famílias aí que tem mais dinheiro, faz um banquete muito grande. Tem outras que não tem tanto dinheiro, come só pão com água. Quem tem muito dinheiro mata um bezerro, uma ovelha, se embriaga no vinho. Aí Paulo diz: olha, se vocês têm a mente renovada de Cristo, isso não pode acontecer. Porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Eu ensinei a vocês como é que tem que ser feito. Com ordem e decência. Não é? Nisto que vou dizer, não vos louvo, pois vós reunis não para melhor, senão para pior.
1 Coríntios 11, 17. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. Paulo sabia quem era que estava falando, dizendo a ele o que estava acontecendo lá em Corinto. Eu acredito em quem me disse. E até importa que haja entre vós diferença. Diferença, né? É bom. Para os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Beleza? Mas quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão se reunindo para realizar a ceia do Senhor. Vocês estão se reunindo para fazer bagunça, baderna. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome, e outros se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisto? Não vos louvo. Me alegrarei com o que vocês estão fazendo? Me alegro não. O que Paulo estava dizendo é que quando nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, andamos em comunhão. Vamos imaginar aqui, primeiro domingo do mês, né? Os pastores aqui, nós anunciamos, domingo é ceia, viu, irmão? Pronto. Vamos imaginar aí, né? Aí chega um irmão, né? Pastor Marcos, eu gosto de Pastor Marcos. Pastor Marcos chega aí com a família dele, encosta o carrão dele lá, né? Sobe lá com cabrito assado, né? Muito vinho, muita fruta. Do outro lado, meu Deus, chega o pobre do Pedrão. Eita, uma sacolinha chaco-chaco com pão dentro e uma garrafinha d'água. Aí Pedrão vai lá, pastor Marcos, eu só trouxe água, pastor Marcos. Arruma um vinhozinho aí, que nada, não te vira. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Era essa bagunça. Mas quando nós entendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, temos que viver em comunhão. E quando nós nos reunimos na mesa do Senhor, só podemos entender o que está acontecendo aqui quando nós temos a mente renovada, a mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Porque temos que entender que a ceia, a mesa, ela é do Senhor. E assim como o próprio Cristo, ele reuniu os seus discípulos e ali tiveram aquela ceia em comunhão. Não foi com bagunça, foi em comunhão. Assim também nós, Igreja de Cristo, quando nos reunimos, reunirmos em comunhão, entendendo o sacrifício da cruz. Que Jesus diz, todas as vezes que comerdes em memória, porque todas as vezes que comerdes e beberdes, não é? Deixa eu ver aqui o texto. 26, né? Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Comunhão. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E só podemos entender a ceia do Senhor. E só podemos entender o sacrifício da cruz quando temos a nossa mente transformada através de Cristo. Quando nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo ele entre em nossas vidas
e nos ensine, não é? Homem nenhum pode te convencer que a boa, perfeita e vontade de Deus, ela é melhor para a tua vida. Homem nenhum pode fazer isto. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode te convencer que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida, só pode ter esse discernimento quem abre o seu coração para ouvir o Espírito Santo de Deus. E permanecer com o Espírito Santo de Deus, com os nossos olhos e ouvidos espirituais, ouvindo aquilo que Deus quer. E só assim podemos entender que Deus, Ele é tudo para todos. Deus é aquele que renova a nossa mente. E quando Deus ele renova a nossa mente, não pensamos mais nas coisas do mundo, mas somos ETs. Estamos no mundo, não é? E não podemos fazer feito a igreja de Coríntios, né? Olha, Jesus vai voltar. Aí o que foi que Coríntios fez? Pararam de trabalhar, né, pastor Marcos? Não queria fazer mais nada. Foi isso, pastor José? A igreja de Coríntios. Aí Paulo chega e diz: oxê, que é isso aí? Não, meu irmão, ainda estamos nesse mundo, vamos trabalhar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, vamos trabalhar. Nós não somos daqui, mas estamos aqui. E que possamos nessa noite entender que temos que ter a nossa mente renovada através do Espírito Santo. Amém? E não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Não possamos nos conformar com este mundo, mas sermos nós transformados pela renovação do vosso entendimento em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Pastor José?